Olá pessoal, tudo bem? Olha só pessoal, na última aula, nós falamos um pouco sobre o comportamento do consumo, baseado em cima, das teorias, a teoria do ciclo de vida e teoria de renda permanente. E nós falamos depois, na segunda parte daquela exposição, sobre fatores que levam a uma alteração do consumo, E aquela discussão ficou um pouco mais teórica, né? Então, o que a gente vai discutir nessa nossa explanação de agora, com a análise empírica do consumo? Tentar a gente ver, dados sobre consumo, e ver o que é que esses dados nos dizem, sobre consumo, Como eles podem até mesmo auxiliar a gente a interpretar o sentido daquelas teorias que a gente comentou na aula passada, ou mesmo até divergir de alguns aspectos da teoria, Então, lembrando que a teoria ela tem o aspecto, de fazer uma dedução, daquilo que pode estar acontecendo na realidade. Ou pode, ela muitas vezes pode também não captar, e aí ser só uma teoria. Então é interessante a gente ver alguns dados, sobre o consumo, Claro, aqui é um recorte pequeno, vocês mesmos podem dar outros recortes, mas só para a gente tentar ver um pouco sobre essa dinâmica, e o que é que o consumo empírico pode estar dizendo para a gente que está acontecendo. Então, o que acontece? O nosso modelo teórico afirma que o consumo é função da renda, E ali a gente já completou o modelo teórico falando sobre padrões, sobre comportamentos, questões sociais, questões psicológicas, Então, os elementos de hábitos que levam à alteração do consumo. E aí a gente já viu o quê? Que eu tenho um aditivo em relação a isso, Eu já coloquei algo a mais em cima disso. Eu coloquei os hábitos, as preferências dos indivíduos, nesse processo de decisão do consumo, Por quê? Porque outros elementos, estimulam a determinação do consumo. E aí foi o que a gente colocou lá, que eu posso ter esses elementos tanto do indivíduo, ou seja, de um nível micro, quanto também de um elemento de nível macro, Por exemplo, a conjuntura de uma economia influencia muito a decisão dos indivíduos, Então, se a economia está em ascensão, está crescendo, ou se a economia está em contração, está reprimindo, isso vai refletir sobre o consumo, E aí, com base nisso, uma análise empírica permite a gente observar, ou identificar esses elementos, que não estão tão explícitos na teoria, E quando estão explícitos, muitas vezes não estão tão discutidos, tão detalhados, como eles poderiam estar, Claro que muitas vezes a gente também não consegue detalhar, porque às vezes a gente pode até encontrar coisas novas, né? E em cima dessas coisas novas a gente pode considerar ou estabelecer o quê? Algumas afirmativas, algumas conclusões, certo? Então, o que acontece, pessoal? Fazendo essa questão do consumo em função da renda, né? Então, se a gente pegar, dados do Brasil, pegar as variáveis renda bruta nacional, consumo das famílias e poupança bruta, essas séries estão disponíveis no IPEA Data, certo, pessoal? Todos os dados que a gente vai apresentar aqui estão presentes no IPEA Data. Então, se você pegar essa série no ano de 1991 a 2012, são 21 anos, e fizer uma regressão por MQO básica, o coeficiente da renda por consumo vai ser o quê? De 0,60, Então, o que é que significa isso? É como se eu dissesse que a propensão a consumir do brasileiro é de 0,60, Então, é um número até, claro, é maior do que a metade, Então significa que no Brasil, nesse período, você tem boa parte do consumo sendo destinado, boa parte da renda sendo destinada ao consumo, Ou em torno de 60% da renda, Claro, isso considerando todas as categorias, todas as faixas de renda e tudo mais, É um valor médio para todo o valor bruto, Vão ter setores que vão consumir mais, vão ter setores que vão consumir menos, Mas a média nacional geral, que dada pela estimação, é esse valor de 0,60, E aí, por exemplo, a poupança, E aí é sempre importante, empiricamente, pessoal, porque aquela ideia do complementar, A renda é a poupança mais consumo. Então, sempre tem uma ideia que poupança está sempre contrabalanceando a dinâmica do consumo, Então, é interessante também vendo isso,
E aí quando a gente faz, né, a estimação, a gente vê que a poupança, né, ela tem um valor menor, né, e bem menor, né? Ou seja, só 0,17, né, ou seja, 17%, né, da renda, a propensão para poupar é de 17% da renda, né? Que é um valor muito baixo, né, numa média histórica comparada com outros países, né? Então aí se a gente somasse os dois fatores, né, a gente teria que a gente teria o destino aí de ir para quase 80% da renda, né? Claro, isso de uma forma bem grosseira, né, porque é uma estimação apenas com três variáveis, né, aspectos gerais, né, mas que dá para a gente ter uma noção do que representa a renda, né. Claro, e aí eu estou generalizando porque aqui a gente separou, né, então eu fiz uma estimativa outra, né. Mas aí dá para a gente ver um pouco do tamanho, né, do efeito, né, o quanto a disposição a consumir das famílias no Brasil é e quanto também a disposição a poupar, né. No caso de poupar é um valor bem baixo. E é claro que o comportamento da renda, aqui a série em termos gráficos, né, aqui a gente está em escalas de bilhões, né, de reais, né. Lembrando aqui que está tudo em real, né, porque aqui em 94 é a conversão, né, para real, e aí a gente tem esses valores aqui assumindo esse aspecto, principalmente a partir de 94, né. E a gente vê a composição, né, a renda, né, como a renda, né, fazendo aquela relação que a gente conhece lá da macro, né. Renda é igual a consumo e investimento, consumo e poupança, né. Então veja o valor, né, quanto da renda é, né, a renda como um todo, a parte poupada, né, a parte consumida e a parte poupada, né. Então a gente tem essa magnitude ao longo do tempo da renda, né, em termos de gráfico, como ela se comporta ao longo do tempo. Então a gente vê, observa, né, realmente que aquela relação, a partição da renda entre consumo e poupança, né, ela fica bem clara nesse gráfico. Fazendo aqui uma análise da matriz de correlação, né, que também é uma ferramenta lá da econometria, a gente vê as correlações, né? Então, por exemplo, a correlação entre renda e poupança, né, é de quase 1, é de 0,98. A correlação renda-consumo, né, é maior ainda, né, 0,99. Né? A correlação poupança, poupança, renda, né, também é igual, né? Poupança, consumo 0,7. Né? Então a gente vê que esses valores de correlação, realmente eles batem, né? Eles referenciam aquilo que a teoria macro fala, né? Por exemplo, consumo é função da renda, né? Se a gente for olhar isso, está na casa de quê? De 0,99%, né? Ou de 0,99, né? Muito próximo de 1. Né? É a mesma coisa, né? Poupança em função do consumo da renda. Né? Poupança S é função da renda, né? 0,98. Então são valores muito próximos da teoria, né? E aí ratifica aquilo que a gente discute em termos teóricos. Certo? Então, o comportamento do consumo, pessoal, na prática, né, ele vai depender de uma série de fatores. Né? Então, eles vão depender da característica da renda, né, que foi o que a gente comentou na nossa aula sobre consumo. A gente falou, por exemplo, da incidência da renda, né? Então, que foi o que a gente discutiu nos modelos, né? Teve esse ciclo de vida e renda permanente. Mas também depende do que? Da frequência da renda. Então, como é a frequência que ela ocorre, né? Ela é temporária ou transitória? Qual a magnitude dessa renda, né? É um salário mínimo ou são 10 salários mínimos? Então, tudo isso mexe com o padrão de consumo, né? Então, foi o que a gente viu com a ideia da renda permanente, que se eu tenho um aumento da renda, ou seja, na sua magnitude, eu posso consumir mais, né? Consequentemente, também mexe com a determinação de poupança, né? Qual a característica dos bens, né? Então, qual é o valor dos bens, qual é a utilidade que esses bens têm, a durabilidade, as condições de oferta. Isso também determinam a condição, o comportamento do consumo, né? Então, esse bem é mais caro ou é mais barato? Eu vou ter uma utilidade para ele, é uma utilidade emergencial ou é uma utilidade supérflua, né? É uma coisa que dura muito, né? Então, a gente sabe que muitos bens hoje são feitos com uma durabilidade eh, baixa, né? Até mesmo para estimular o consumo, né? Como é a oferta desses bens? Então, há uma oferta de bens nesse país ou eles são importados, por exemplo, né? Então, tudo isso mexe com as características dos bens, né? E esses bens entre si mexem com o valor,
né, também então bem se os bens são mais restritos, né, tem uma oferta baixa, o valor é maior, né. Se tem uma utilidade maior para você, você atribui a ele um valor maior e está mais disposto a pagar por eles, né. Então as características do bem também determinam o comportamento ou a percepção que você tem desse bem em relação ao consumo, né. Quais são os padrões de comportamento desse bem? Então, quais são os hábitos, né? Quais são as preferências que você tem para esse bem, né? Isso pode até estar relacionado a mercados, né? Então, por exemplo, o mercado de roupas de frio aqui no Nordeste, né? Ele tem uma baixa procura por conta de hábitos, né? Preferências climáticas, né? Então, isso mexe com a construção dos hábitos e, consequentemente, com os tipos de bens e o consumo, né? E a conjuntura, né, é um cenário favorável a uma situação de crise, né? Então essa economia, ou essa economia nacional, ou essa região, né, como é que ela está vivenciando, né? Então é uma região que tem muitos empregos, né, ou tem poucos empregos. Qual o perfil desse emprego, né? É um emprego urbano, é um emprego rural, né? Então tudo isso estimula a determinação do consumo, né? Tanto no análise do consumo macro, quanto o consumo a nível micro feito pelos agentes. E aqui, pessoal, só para a gente ter alguns exemplos, né? Então, por exemplo, aqui a questão da indústria de automóveis, né? Então, aqui a gente está vendo que ela cresce, né? Ela é ascendente, né? A venda de automóveis, né? Consumo de automóveis, né? Em 30 anos. Ela é ascendente seguindo o quê? A ideia de crescimento da renda, né? Então, principalmente em 94 em diante, a gente viu que a renda é crescente, a gente viu que ela é ascendente. Porém, a gente observa alguns momentos de queda, né? E aí a gente pode buscar onde? Na conjuntura, explicações para isso, né. Então, por exemplo, aqui a gente vê que há uma queda aqui, principalmente entre 96 a 97, né, 98, que está muito associada à crise, né, crise dos países asiáticos, crise do México, né, que mexeu com a dete com a questão dos valores em termos de troca, né. E aí isso acaba mexendo com a renda, que mexe com a oferta de bens, né, então com a demanda de bens, né. Então os automóveis, por serem bens de maior valor agregado, então eles acabam caindo, né, as vendas caem muito, né. E a gente tem essa queda aí, né, entre 96 e 97, depois tem outra queda ali entre 98, né, a 99, que é o efeito da crise da Rússia, né. Então, essas crises que eu estou citando aqui, pessoal, acho que talvez vocês devem ter visto, talvez em História Econômica Geral, né? Ou então vocês vão ver em Brasileira 2, né? Economia Brasileira 2. Mas é só antecipando alguns movimentos, né, que vocês vão observar, né? E a gente vem, né, vê que é um mercado que oscila, né? Tem uma oscilação que não é uma oscilação tão previsível, né? Então, cada alta e cada queda dessa vai ter momentos específicos. No geral, eles crescem em função da renda, né? Mas eles vão ter oscilações específicas de acordo com alguns cenários, né? Quando eu, por exemplo, eu olhar essa grande queda aqui, ó, já no finzinho perto de 2010, o que seria isso, ó? 2008, ou seja, a crise da bolsa, né? A crise de Nova York, a crise imobiliária americana, né? Então isso reflete o quê? Isso vai refletir numa queda da economia, consequentemente uma queda na venda desse tipo de bem, né? Então a gente busca, por exemplo, nesse caso aqui, explicações na conjuntura para essas quedas tão acentuadas que o consumo de automóveis apresentou no Brasil dentro desse período, né? Aqui eu já tirei, por exemplo, venda de veículos em geral, né? Então aqui é diferente daquele gráfico, aqui é veículos em geral, né? E aí quando a gente coloca, né, outros tipos de veículos, né, caminhões, ônibus, motos, a gente vê que a série ela fica um pouco mais estável, né? Tem uma estabilidade melhor. Ela oscila, né, tem as oscilações, ela ainda é crescente em função da renda. Agora, os hiatos são menores, né? Os picos de alta e de queda são menores, são mais acentuados, são mais comportados, né? Então, isso significa que quando eu vejo o mercado de automóveis em relação de veículos, ele é o quê? Ele é mais, vamos chamar assim, instável do que o mercado de veículos como um todo, né? Então veja que são afirmativas que a gente pode fazer olhando os gráficos. Claro que se eu quiser afirmativas mais robustas, né, eu tenho que ou estimar um modelo econométrico, ou pegar dados, né, olhar a conjuntura, né, ver o que aconteceu de forma específica, né, olhar se houve políticas no setor,
olhar o próprio comportamento da renda para fazer alguma afirmativa um pouco mais preponderante, né? Eu estou só fazendo aqui uma possível observação em cima do nosso gráfico, né? Claro, quem vai fazer um estudo, uma análise em cima de consumo, tem que usar, né, métodos mais criteriosos, né, além da observação gráfica. Esse é um gráfico bem interessante, pessoal, né, porque ele traz um aspecto bem pertinente da questão do consumo, né, do consumo de varejo, né. Então veja que eu tenho ele aqui, né, para vendas no varejo em geral. O varejo é aquele setor, né, que comercializa coisas em pequena quantidade, né, principalmente roupas, calçados, né? Bens de menor durabilidade, né? Não são como automóveis que são feitos para durar mais anos. São coisas que a gente chama de bens não duráveis. E aí o que a gente observa, pessoal? Um comportamento padronizado, né? Então, claro, a gente vê o crescimento dessas vendas ao longo do tempo, né? Sinalizando o crescimento da renda, mas a gente vê um comportamento padronizado, né? Com um momento de pico, seguido por um momento de queda e algumas oscilações. Então, o comportamento se reflete, né? Se repete propriamente dito, né? E aí o que seria isso? O reflexo da sazonalidade sobre o consumo, né? O que é sazonalidade? Sazonalidade é um comportamento previsto, esperado e corriqueiro que acontece em determinados períodos, né? Então, no caso, o que seriam essas vendas, né, esses picos de vendas no varejo que destoam da média do restante do ano, né? São as vendas de fim de ano, né? As vendas de Natal, né? Festas de fim de ano, né? Então, eles puxam esse consumo de varejo para um patamar bem maior do que a média corriqueira, né? Então, a gente observa aqui, ó, que sobe. E por outro lado, ele sempre tem uma queda, né, que também é corriqueira, né, geralmente no mês de janeiro. Então isso é o quê? É um comportamento sazonal, né? Ele ocorre, ó, período após período. Então se a gente olhar aqui ao longo do gráfico, ó, o mesmo comportamento acontece de forma periódica, ou seja, isso é um comportamento sazonal, né? Fazendo esse recorte para o vestuário, né? Então só o setor de vestuário dentro do varejo, a gente observa o quanto o hiato é maior ainda, né? Então ele cai muito, só volta a se recuperar lá pelo meio do ano, promédio, para depois cair, depois subir novamente, né? Então o setor de vestuário, ele é bem mais, vamos chamar assim, sazonal, né, ou mais intenso na sua sazonalidade do que o varejo, como o varejo como um todo, né? Porque eles têm picos maiores, né, e uma instabilidade até maior, né? Porque a gente viu que lá no outro, isso aqui entre um pico e outro era mais comportado, né? Aqui, isso aqui era mais estável. Aqui não, aqui tem sempre uma queda, uma recuperação para ter outra queda e um pico novamente, né? E aí, claro, são explicações que a gente pode ver aqui sobre essa dinâmica, né? Como a gente até comentou, né? Aspecto de fim de ano, né? Lembrando aqui, né, a incidência do 13º, né, que ocorre nesse período, né? E aqui a gente vê aquela questão do uso transitório, né, tentando fazer uma relação com a teoria do ciclo de vida, né, e da renda permanente. Então, a incidência transitória da renda, né, então o cara recebe aqui, gasta aqui compra roupas, presentes e tudo mais, depois ele diminui esse consumo, né. Tem uma intertemporadazinha aqui, né, que a gente pode até associar, por exemplo, a parte do 13º, que agora é comum ocorrer, né, então ele consome isso de novo, cai para se recuperar só no fim do ano, né? E aí você tem essa oscilação. Tanto é, pessoal, né, essa oscilação é tão forte, se vocês lembrarem, é comum, né? Então, por exemplo, essas lojas elas oferecerem empregos, né, temporários, né, nessa época, né? Por quê? Porque é uma sazonalidade tão forte que a equipe de vendas da loja, do momento que ela tem no ano, não atende, né? Porque são muitas pessoas assim, é tão intenso que elas precisam contratar gente temporariamente, né? Gente que passa ali novembro, dezembro e uma parte de janeiro e depois são dispensados, né? Por quê? Porque é uma intensidade, um volume tão grande de pessoas comprando, né? Que destoa dos patamares anuais, né? E aí eles precisam, né, de mão de obra, de pessoal para atender essas vendas extras, né? Essas vendas sazonais.
e acaba refletindo, né. Então veja que é um aspecto de consumo que reflete até onde? No mercado de trabalho, né. O setor de material de construção, né, também segue a mesma tendência, né, de crescimento, mas porém tem um componente instável, né. E aí novamente, aqui a gente pode procurar explicações, né, na conjuntura, explicações em determinados momentos, né. Por exemplo, a gente está vendo aqui que essa queda aqui vai ser, né, o efeito de 2008, né, e unir uma recuperação, né. Então, mas mesmo com a recuperação, há uma oscilação aqui, né, de hiatos, né. Aqui é só um estudo mais preciso para tentar ver qual é a oscilação que está por trás desse setor, né, de venda de material de construção, né. A olho nu assim não dá para a gente precisar. Então a gente sabe que tem um componente estável, tem quase um componente cíclico, né, que a gente vê o momento de sobe e desce, mas o que determina esses componentes é uma coisa que eu não sei afirmar propriamente dito. Então aí é uma coisa que mereceria um estudo mais específico. Isso aqui é uma coisa bem interessante, né, porque, são as vendas de vídeos, né, videocassetes, né. E aí a gente observa que a questão, da defasagem, né, a defasagem tecnológica, como ela afeta, né, a venda de determinados produtos, né. Então a gente vê que a venda desse equipamento ele é ascendente ali até 96, né, e depois começa a cair, né. Claro, tem a questão de cíclica de aqui das crises, né, crise de 96, 97, né, crise de 98, mas ela ainda está num patamar. E aí quando você vai no final dos anos 90, início dos anos 2000, aí realmente ele cai por ser um produto já em desuso, o surgimento do DVD, né, e aí por aí vai. E aí até praticamente a morte dessa mídia que acontece ali por volta dos anos de 2005. Tanto é que como dado, né, o último dado é 2002, né. Claro que esse produto ainda foi vendido, mas, não foi ainda extinguido. Acho que ele vai ser extinguido do mercado mesmo para fim de produção ali pelos anos de 2005, mais ou menos, né. Mas aí coincide, por exemplo, com o crescimento de outra mídia que era o DVD, né. Então a gente vê aí a questão, né, do do da substituição de consumo, né. Então seria interessante, né, por exemplo, se a gente traçasse aqui o gráfico de vendas de DVD, né, que ele ia ser ascendente à medida que isso aqui ia ser decrescente, né. Então mostra o quê? Essa substituição nos padrões de consumo. Quando os padrões de consumo mudam, né, e aí você tem, por exemplo, uma substituição, isso pode refletir o quê? Na perca de mercado desse bem, né, por conta de um efeito de substituição ou alteração do padrão de consumo, né. Então esse gráfico ajuda a gente a visualizar isso. Aqui é mais uma observação, né, que a gente falou lá na questão do aspecto do consumo, né, quando o indivíduo ele faz a percepção, né, sobre, principalmente sobre a questão de financiamento e restrição de liquidez, né, e uso de poupança, quando ele pode ter uma perda de percepção, né, dos valores ou do tempo do financiamento, né. E aí a gente alertou, né, que o uso do crédito de forma equivocada, né, de forma sem controle, pode levar a um agravamento das contas do indivíduo, né, que a gente chamou lá de vulgarmente de um débito, né. E aí esse número mostra, né, registros cancelados, né, então pessoas que deveram, né, que estavam devendo por terem, abre aspas, consumido em excesso, né, sem antecipar tanto consumo que não puderam arcar com isso. Então a gente vê que houve um ascendente, né. E aí entra uma coisa que a gente pode até discutir em relação à teoria, né, porque a teoria fala que o aumento da renda leva ao aumento do consumo, né, mas aí a gente vê que o aumento da renda também está levando ao quê? Ao aumento do consumo de tal forma tal que as pessoas perdem a percepção do que realmente estão consumindo em termos de montante, acabam se endividando e acabam aumentando, levando ao aumento dos registros de inadimplência, né. Então mesmo com o crescimento da renda, o que é uma contramão? As pessoas tá vendo houve, né, um crescimento da inadimplência, né. E aí até uma contradição, né, porque se as pessoas têm mais renda, elas deveriam o quê? Ter mais liquidez, né, para poder arcar com o seu consumo, né.
E aí você vê isso, né, que eles têm uma perda da percepção e acabam entrando em inadimplência, fazendo dívidas e aumentando esse valor desses registros cancelados. E aqui, pessoal, é o dado que eu tinha falado lá no início, né, da regressão, né, quando a gente fez a regressão sobre poupança e renda, a questão do comportamento da poupança, né? Então, a dinâmica da poupança, que a gente falou, né, que eles querem muito baixa, né, principalmente por conta disso, da dinâmica também do próprio consumo, né? Então, e aí se a gente, por exemplo, lembrar, né, claro, a história é recente, né, o Brasil é um país com muita inflação e as pessoas preferiam muitas vezes consumir do que poupar, até mesmo como forma de evitar, né? E quem podia poupar estava sujeito aí a alguns instrumentos, né, para não perder o valor, né? O overnight, né? E aí também isso é outra coisa que vocês vão ver melhor a economia brasileira, né, ali na década de 80, mas mostra que a gente teve sempre os problemas de financiamento, né, Bruno? De poupança, né? E aí esses dados aqui mostram um pouco disso, né? A gente vê como a poupança no Brasil oscila, mas ela oscila num patamar pequeno, né? Então, a menos de 20%, né? Então aqui eu posso falar em percentuais mesmo, né? Que eu estou pegando o valor da poupança, né? Taxa de poupança sobre PIB, né? Então, percentual de valor poupado sobre o percentual do PIB, né? O montante de poupança, não, percentual não, o montante de poupança em relação ao PIB, né? E a gente tem a taxa, né? Esse valorzinho aí, que mostra isso, né? Que eu tenho uma oscilação, mas a taxa sempre abaixo do patamar de 20%, né? Então significa isso, que a gente tem uma baixa disposição a poupar, né? Países de primeiro mundo, historicamente, têm essas taxas mais altas, certo? Então até mesmo sempre superior a 30%, né? Enquanto isso a gente está abaixo dos 20%, né? É um número preocupante porque preocupa na questão do financiamento, né? Geração de crédito, né? Uso do meio do multiplicador para gerar nova possibilidade de financiamento e uso desse financiamento na forma de crédito, né? E também vai implicar no custo do capital, né? Se eu tenho baixa disponibilidade de capital, logo o crédito vai se tornar mais caro, né? E aí isso também reflete na questão do crédito e das taxas de juros no Brasil, né? Aqui o mesmo gráfico, né, só que em barras, né? Dá para a gente ver a questão, né? Então veja que a gente teve aqui, ó, no início dos anos do plano real, né? Taxa de poupança bem lá embaixo mesmo, né? 5%, né? Porque houve uma febre de consumo naquele momento. E aí depois ela vai oscilando, né? Você tem picos ali que ela passa dos 20, mas sempre, na maioria dos casos, abaixo de 20%. E aqui, pessoal, um dado, né, ainda falando sobre poupança, né, da composição da poupança, né? Então a gente vê aqui que nesse caso, boa parte da poupança ela é feita pelo quê? Né, é, pelas famílias, né? Então a gente olha aqui os valores de famílias, né? As famílias são os principais formadores de poupança, né? Por outro lado, o governo é o principal devedor, né, em termos de poupança, né? Então o governo está sempre ali no passivo, né? Então está sempre em débito e mantém as suas contas a partir de financiamentos, né? Então estruturas como, por exemplo, títulos públicos, né, ou tributação para arcar, né, com isso. Mas em termos de poupança geral, né, o setor governo ele é sempre no Brasil, ele recentemente ele tem um histórico de ser deficitário, né? Claro, tem alguns momentos em que ele fecha positivamente, aqui como o próprio ano de 2010, mas na maioria dos casos ele é deficitário e bem deficitário mesmo, né? Então a gente vê que nesse caso aqui 2015 tem um valor que é bem deficitário, claro, e prejudica a formação de poupança bruta no geral, né? Então, pessoal, essas análises que a gente fez, né, foram bem, claro, foi bem superficial, porque elas foram baseadas em gráficos, né? E aí só uma leitura gráfica não tem tanta substância, digamos assim, né? Tantas propriedades, principalmente teóricas, para a gente explorar algumas questões. Mas permitiram a gente identificar, né, que eu tenho padrões de consumo, né? Então, eu posso, claro, e eu vou ter esses padrões muito em decorrência do tipo de consumo que eu estou analisando, né? Então, dependendo do que eu estou analisando como consumo, eu vou ter uma resposta, eu vou ter um padrão.
né? E esses padrões são induzidos, né, por várias questões, né, como a gente falou, a característica dos bens, né, os próprios hábitos de consumo, a conjuntura, né, a renda, a formação do setor, as condições de oferta, né? Então, tudo isso define, né, como esse comportamento do consumo vai se traduzir, vai se apresentar, né? E é importante a identificação desses efeitos, né, para você caracterizar e ter um estudo sobre a dinâmica do consumo, né? E aí você pode usar isso, né, fazer previsões, né, estabelecer padrões, realizar estudos, né, que pode ser, por exemplo, vislumbrado por vocês, né, em algum outro momento, né, talvez uma monografia, né, alguma coisa desse tipo, né. Institutos grandes, né, como o IPEA, né, fazem esse tipo de estudo, né, então sempre tentando fazer a identificação da dinâmica, né, porque isso também é ferramenta de decisão, né, informação que vira ferramenta de decisão para agentes, né, institutos de pesquisa ou até mesmo para o governo, né. Então, daí a necessidade da gente fazer isso, né. Mas essa história de política, né, econômica, governo, a gente vai deixar para uma outra situação. Então, por enquanto, a gente pode finalizar por aqui, né, ressaltando essa importância de analisar, né, os dados para poder identificar padrões de consumo, ok? Até mais.